Quaresma Maldita. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Já estamos nos aproximando da quaresma, hein? No dia 2 agora de março, estreia aqui no canal a volta da Quaresma Maldita. É isso aí. E se você tem algum caos mal assombrado, é só enviar pra gente. O e-mail é esse que tá aparecendo aí na tela. Agora a história tem que ser bem contada e você tem que colocar o seu nome, a cidade e o estado em que se passa a história. E hoje teremos 3 histórias que fazem parte do período da quaresma. 3 histórias assustadoras. E vamos embora já para a primeira história. Olá, Rui. Meu nome é Igor Antônio. Vou contar a história de meu pai. Sempre moramos na zona rural de uma cidade do interior do Paraná. Na época, ele tinha 22 anos. Morava em uma casa antiga próxima à igreja da nossa comunidade no interior. Ele e minha mãe eram namorados e ela morava na mesma comunidade do interior, a mais ou menos 2 quilômetros de distância, um da casa do outro. Nos domingos, ele vinha passear na casa dela e de meus avós e voltar para casa quando estava anoitecendo. Certo dia, em período de quaresma, quando faltavam uns 300 metros para chegar em casa, ele avistou uma bola de fogo vindo em sua direção. Sem saber o que fazer e sem entender o que era, correu o mais rápido que pôde para chegar em casa. Sem olhar para trás, passou a porteira antes da chegada de sua casa e entrou pela porta sem bater. Correu até a janela para espiar para onde estava indo aquelas chamas. Ficou espantado ao vê-la em cima do portão em que ele havia acabado de passar. Seu pai, que estava sentado na sala, viu tudo e rapidamente disse para meu pai se afastar da janela, pois aquilo era um boitatá. Meu pai disse que ficou espiando de longe para ver se a criatura ia embora. Não demorou muito para a mesma se retirar. Mesmo com medo, continuou voltando para casa à noite e aos domingos. Por muitos dias não avistou nenhuma aparição daquela criatura, até que teve a surpresa ao se aproximar de sua casa novamente e vê-la exatamente sobre o portão, ao qual ele precisava passar para chegar em casa. Assustado, correu para o meio do mato e viu a criatura correndo ao redor de sua casa, como se tivesse o procurando. Com medo, ficou imaginando o que poderia fazer para chegar em casa sem ser pego. E já não dava para voltar para casa da minha mãe, pois a criatura o pegaria do mesmo jeito. Então, tomou coragem e quando a criatura subiu mais para cima do porteiro, ele correu desesperadamente. A criatura percebeu e veio em sua direção com a velocidade. Meu avô, que já estava observando tudo, saiu na janela e jogou uma faca de prata para que meu pai a colocasse entre os dentes, pois a prata ajuda a espantar essa criatura. A faca cai na grama em meio à escuridão, com o bicho praticamente em cima do meu pai. Ele se joga no chão, acha a faca e coloca imediatamente entre seus dentes, o que de imediato parece afastar a criatura. Mesmo com o bicho seguindo uma certa distância de uns 5 metros, ele corre e consegue entrar em casa. Meu pai conta que nunca sentiu tanto medo. Sentiu o calor do fogo em sua face e só de lembrar. Daquele dia em diante, nunca mais saiu de casa à noite. Dizem que até hoje, todas as noites de quaresma, essa criatura sai parando pelo ar na mesma região, próxima à igreja da comunidade de São Roque. Bem, Rui, essa é a minha história que eu tenho para contar sobre a quaresma. Abraço a todos vocês. Oi, Rui. Me chamo José Francisco e moro no estado do Amazonas, numa cidade
chamada Guajará. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com meu avô, que se chama Joaquim de Paula. Ele conta que no dia de Quaresma iria cortar seringa, aquela planta que produz o látex, e ele ia cortar no meio do mato, que nesse tempo era muito difícil, pois era 1987, e nesse tempo meu avô tinha que se virar, pois estava devendo ao patrão uma espingarda calibre 16, e para pagar ele tinha que ser com leite da seringa. O nome do patrão era Chico Camelo. Era um patrão muito chato, então meu avô disse para minha avó, chamada Francisca, que iria cortar seringa para pagar a espingarda. Minha avó disse: Joaquim, é melhor você não ir hoje, porque hoje é feriado. E meu avô disse: isso é besteira, minha velha. É bobagem. E mesmo assim, meu avô, sem dar ouvidos à minha avó, foi-se embora. Chegando na casa do Pelé, um seu amigo perguntou a ele se ele iria cortar seringa. E o Pelé disse que não, que aquele dia era feriado. Compadre, eu não vou não. Se eu fosse você, eu também não iria para essa mata, pois ela esconde uma entidade chamada de Mãe da Seringa. Meu avô falou que aquilo era bobagem. Você tá parecendo com minha esposa. Eu vou sim. Eu quero tirar a seringa para pagar o patrão Chico. E aproveito e vou caçar uma anta pro rancho, para tirar a banha. Meu avô foi chegando na estradinha e ele viu uma seringueira e começou a cortar. Quando ele cortou, ele se assustou. Viu que no lugar do leite da seringa estava saindo era sangue. Ele, sem entender nada, pensava que estava vendo coisa. Eu vou mais para frente. Então ele seguiu em frente. Quando estava andando, parou e ouviu um assobio meio grosso. E lembrou que seu falecido pai sempre falava daquela entidade chamada de Mãe da Seringa. Tinha um chapéu muito grande, tipo um chapéu de palha, mas muito maior. Ela também era toda de branco, e até ela era branca, e na sua pele escorria leite de seringa, do jeito da árvore. Meu avô estava cortando outra seringueira quando escutou o mesmo assobio. Ele também não ligou quando se virou para trás e viu a entidade com o corpo escorrendo sangue e o chapéuzão. Ele se tremeu muito e a entidade começou a falar: eu deixei uma das seringueiras marcada com sangue para te avisar para você voltar. Volte para sua casa, disse ela. E foi justamente nessa hora que meu avô saiu correndo dali. Logo, ele já pegou o terreno que dava para casa dele. Minha avó viu meu avô louco correndo e com medo e abriu a porta. Ele já empurrou ela para dentro. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Ele ficou muitos dias sem falar. E quando voltou a falar, mas nunca mais, meu avô saiu para cortar seringa. E nem mesmo para caçar. Hoje em dia, meu avô está doente e minha avó também. Bem, essa é minha história. Eu e meus irmãos assistimos muitos os Causos Mal-Assombrados. E espero que minha história seja contada no seu canal. Sou seu fã número 1, Rui. Abração. Olá, Rui. Então, venho contar meu relato que acontece comigo quando eu tinha em torno de 14 para 15 anos. Hoje, eu estou com 22 anos. Na época, eu morava em Guararema, em São Paulo, e estudava durante o dia e à noite eu e meu irmão fazíamos aulas de karatê. Até que uma noite, após o treino, meu irmão e meu sensei, no caso meu mestre, pediu para que eu voltasse para treinar com os mais experientes, porque na época eu iria trocar de faixa branca para faixa marrom. Então eu fui em casa e deixei meu irmão. Avisei minha mãe e voltei para o treino. Após o treino com o pessoal, o meu sensei fechou o dojo e perguntou se eu iria para a casa dele para participar da festa de aniversário dele naquela noite. Eu falei que não ia, porque o treino acabava muito tarde e não queria deixar minha mãe preocupada comigo. Eu dei boa noite para ele e fui embora.
Indo para minha casa, já cansado pelo treino, eu passei por um campo. E no campo tinha um cavalo. Eu olhei o cavalo e fui embora. Aí me perguntei: ué, um cavalo essa hora da noite? Foi quando eu olhei de novo e o cavalo, ele tinha levantado a cabeça e em seguida começou a pegar fogo. Na mesma hora eu falei para mim mesmo: é a mula sem cabeça. Eu saí correndo e a mula deu um galope e deu a volta muito rápido, lá de cima do morro. E veio a toda velocidade. Eu entrei na rua da casa de uma benzendeira na mesma hora. E nessa hora ela me disse para eu entrar. E eu entrei sem pensar duas vezes. Quando eu entrei na casa, a mula sem cabeça passou correndo a rua toda, atrás de mim. A benzedeira falou: é, meu filho, tome cuidado essa hora na rua, pois você pode se encontrar com essas coisas querendo pegar você. Ainda bem que eu estava à sua espera, mas agora já pode ir. Vá tranquilo que a mula sem cabeça já foi embora. Eu agradeci muito e fui-me embora dali. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou onde é que eu estava. Eu disse a ela que estava escondido, porque a mula sem cabeça tinha passado querendo me pegar. Ela deu risada e quando ela olhou nos meus olhos, sentiu que eu estava falando a verdade. Bom, Rui, esse é o meu relato. Não é muito apavorante, mas quero lembrar que tudo isso aconteceu bem no período da Quaresma. Até o próximo relato. E aí, meu povo, o que vocês acharam dessas 3 histórias assustadoras que se passam no período da Quaresma? Deixa aí no comentário aquela que você achou mais assustadora. Até o próximo vídeo.